Oi pessoal, eu estou aqui no gabinete do deputado federal Deltan Dallagnol, do Paraná. Obrigada, Deltan, por me receber aqui no seu gabinete. Uma alegria estar aqui com você. Legal, minha alegria, Guta. Minha alegria estar com vocês que seguem a Guta, conversando com vocês, trazendo algumas experiências, visões, para que a gente possa formar a comunidade, nos engajar e lutar pelos ideais em que a gente acredita, que é o que vocês fazem junto com a Guta. Sigam fazendo isso, é tão importante. Legal. Deltan, você está estreando aqui no Parlamento, então fala pra gente como que tem sido a tua experiência até aqui. Olha, faz uma semana que eu tomei posse como deputado federal. E a minha experiência do primeiro dia foi muito impactante, Guta. Eu entrei aqui no primeiro dia achando que ia ser um dia de comemoração, um dia de celebração, um dia de agradecimento. E claro que tem todos os significados, porque é um dia de você estar reconhecendo a ajuda de tantas pessoas que te fizeram chegar aqui e você está ocupando, através de ideias, de causas, uma cadeira no Congresso Nacional para servir a sociedade, para servir aquelas ideias, aquelas causas. Então é um dia de celebração daquelas causas e das pessoas que estão te acompanhando ao longo da jornada e que estão, na verdade, sentando com você naquela cadeira, naquele espaço de influência. Agora, o que aconteceu no dia foram coisas que me fizeram, no final do dia, acabar o dia arrasado. Acabar o dia preocupado, triste, indignado. Logo no começo eu entrei aqui e eu dou de cara com o Eduardo Cunha. Aí eu dou de cara em seguida com a Aécio Neves. Não foi fácil. E em seguida com Beto Richa. Pessoas que a gente imaginou no auge da Lava Jato, cenas que a gente imaginou que não iam mais acontecer, ou iam se tornar exceção. Mas elas seguem sendo a regra. Depois de tudo que a gente viveu, a gente não aprende como país, essa é a sensação. Uhum. Em seguida, vieram as eleições do presidente do Senado e do presidente da Câmara. E como você, Guta, eu queria no Senado o Rogério Marinho, que representa os ideais das pessoas que colocaram o Congresso Nacional majoritariamente conservador e à direita, liberal. Eu queria na Câmara dos Deputados alguém como Marcel Van Hatten. E o que a gente viu foi que o Congresso ele se alinhou com o governo. E mais, esse Congresso que vocês elegeram, nós elegemos majoritariamente conservador e liberal, ele vai continuar se alinhando com o governo ao longo das próximas votações e anos. Por quê? Porque hoje deputados e senadores são eleitos, infelizmente, para levar dinheiro para suas bases. E como que eles conseguem acesso a recursos? Dobrando os joelhos diante do governo e recebendo recursos para levar para suas bases. É um absurdo, mas é o modo como funciona. E funciona por quê? Porque eles são recompensados por isso, pelos votos, por grande parte da sociedade. É uma mentalidade fisiológica que a gente precisa mudar, que não começa no parlamento, começa nas bases que elegem esses deputados para eles levarem recursos para suas regiões e não para eles defenderem pautas, ideias, projetos. O pior lado disso é que as cidades e regiões do Brasil ficam disputando entre si quem vai conseguir mais recursos elegendo um deputado ou um senador. E elas perdem de dimensão. Em vez de dividir a quem tem a maior fatia do bolo, elas perdem a perspectiva de aumentar o tamanho do bolo, aumentar o tamanho da torta. E todos nós perdemos. E não bastasse isso ainda no primeiro dia, no final do primeiro dia, a sessão se encerrou com um encaminhamento para a escolha de um novo ministro do Tribunal de Contas da União, uma das funções mais importantes. E você sabe o quanto é importante a função de um ministro do Tribunal de Contas. Ele vai exercer a função de controle da transparência das contas públicas, provavelmente ao longo das próximas 3 décadas, esse ministro que fosse escolhido. E o presidente da Câmara dos Deputados ultrapassou, atropelou todas as regras que determinavam, regras internas, procedimentos para garantir um resultado melhor, de sabatina, de escrutínio, que permitisse um debate da sociedade sobre qual seria a melhor escolha. Atropelou tudo para colocar o seu candidato, no momento de força dele, que ele tinha sido eleito como presidente da casa, colocar o seu candidato e ganhar provavelmente a eleição em favor do seu candidato, levando ao Tribunal de Contas da União. Não estou fazendo nenhum juízo de valor nem sobre esse novo ministro do Supremo, nem sobre os outros candidatos. Estou fazendo juízo de valor sobre o procedimento, que não foi o procedimento mais saudável. Nós precisamos zelar por bons procedimentos para que no longo prazo, no long run, os resultados sejam melhores, né? A gente faz rotinas, procedimentos nas empresas, no empreendedorismo, tem que fazer mais na área pública para que a gente possa alcançar os melhores resultados para a sociedade. Então, depois de ter essa experiência ao longo do dia, eu saí chateado, triste, indignado.
saí assim, saí arrasado mesmo do plenário da Câmara. E aquele que era um dia, para ser um dia de celebração, para mim se converteu num dia de reflexão, um dia duro, um dia de tristeza. E eu estava aqui conversando antes com a Guta, contei um pouco, mais brevemente, contei agora mais detalhadamente essa história, né, Guta? E eu estava contando que eu demorei 3 dias para entender por que eu fiquei chateado, porque minha expectativa já era baixa em relação ao Congresso. E eu fiquei tentando entender por que raios que eu fiquei chateado se a minha expectativa já era baixa. Se eu não vim com uma expectativa alta, por que eu fiquei chateado? Conta, muito bom. Não sei se avança, conta? Não, conta. Então, eu estava comentando com a Guta que eu fui entender um pouco por que eu fiquei chateado quando eu comecei a pensar em outras experiências que a gente tem na vida. Todos nós somos sensíveis, empáticos e ficamos entristecidos em saber que existe fome no mundo, em que tem gente passando fome na África, em que existem crianças passando fome na África. Agora, se você for lá para a África e ver com os teus olhos aquelas crianças passando fome, essa é uma experiência transformadora. O impacto é muito maior. Isso mexe com tua cabeça, com o teu coração, aquilo fica marcado na tua cabeça, no teu coração. Do mesmo modo, se eu falar para você que se eu pisar no seu pé vai doer, você intelectualmente processa e sabe, realmente vai doer. Agora, se eu pisar no teu pé realmente, aí você vai sentir com o teu corpo, com os teus nervos, com substâncias químicas largadas do cérebro, vai sentir a dor daquilo. Vira uma experiência, né? Vira uma experiência. E você teve a experiência. Exatamente. Né? Eu tive a experiência de ver, de sentir. A dor doeu muito mais. Eu não tinha ideia de que isso ia acontecer. Eu achava que por minha expectativa ser baixa, eu ia chegar, ia ver a realidade e não ia sofrer. E eu saí sofrendo muito. Eu não consegui esconder esses sentimentos. Quando eu cheguei em casa, encontrei a minha mãe e a minha esposa que tinham vindo para a posse. Elas perceberam eu transtornado, eu chateado. E a minha esposa disse para mim: meu amor, isso que você está sentindo, você não pode parar de sentir. As pessoas te elegeram porque elas sentem isso. E porque você sente isso. Não perca a tua capacidade de se entristecer e se indignar com isso tudo. E seja a voz dessas pessoas. Seja a voz da indignação dessas pessoas que te elegeram e que querem que você faça exatamente isso. Você não está aqui no Congresso por uma carreira política, você não está aqui por um cargo, você está aqui para servir as pessoas. Seja a voz dessas pessoas. E é isso que eu quero ser. Eu quero ser a voz da indignação de vocês aqui no Congresso Nacional. Pegando então esse gancho, você que está começando então o seu mandato, diante de todas essas circunstâncias, esse contexto aí que você experienciou, o que a gente pode esperar do seu mandato? Quais são as suas prioridades? Que caminho você pretende tomar? Você já tem clareza de tudo isso? Fala pra gente. Dizer que se eu dissesse que eu tenho clareza absoluta sobre o que eu vou fazer e quais são as pautas que eu realmente vou abraçar de modo claro, esse é o caminho, essa estratégia, eu estaria mentindo, porque eu estou entrando num tabuleiro de xadrez em relação ao qual eu aprendi algumas regras, mas eu não conheço o jogo, eu não conheço os jogadores. Eu estou entrando numa sala em que você tem os melhores jogadores de um xadrez que segue regras com as quais eu não concordo. Tem algumas regras de pular casas, de burla, né, de situações que eu não concordo, eu não vou seguir essas regras. Eu não vou conseguir ganhar muitos jogos porque tem regras com as quais eu não concordo. A questão é como eu, seguindo as regras em que eu acredito, os princípios em que eu acredito, como eu posso ser um bom jogador nesse cenário? O ideal seria jogar coletivamente com outras pessoas, e quanto mais gente estiver junto, que acredita nas mesmas regras, acredita nos mesmos princípios, acredita nos mesmos objetivos, especialmente quando é um jogo que envolve negociação, a gente vai jogar melhor. Então, eu estou carregando comigo alguns princípios. Um dos princípios é de que eu preciso encontrar outras pessoas que queiram jogar os mesmos jogos, têm os mesmos princípios, os mesmos objetivos para jogar junto. Aqui dentro, você fala, outros Aqui deputados. Dentro, exatamente, outros deputados. Fazer tipo uma coalizão. Exato, formar grupos. Formar grupos. Agora, mais que isso, a gente precisa do envolvimento da sociedade, das pessoas dando força. A força das pessoas aqui dentro é a força que a sociedade dá. Se tem muito deputado que fica trabalhando de modo fisiológico para ter acesso a recursos, para levar para suas bases, porque é recompensado por isso, a gente precisa que a sociedade recompense quem luta por princípios, por ideais, quem luta por causas, pelas suas causas. Então, essas pessoas precisam ser recompensadas no sentido de reafirmadas, reconhecidas quando elas estão lutando por boas causas. A gente precisa
formar grupo e apoiar essas pessoas que estão trabalhando de diferentes partidos, diferentes ideologias, diferentes visões de mundo, ainda que a gente tenha as nossas. Um segundo princípio, que é um princípio que eu extraio de um grupo que se formou em torno de William Wilberforce. O William Wilberforce foi um político inglês que lutou pelo fim da escravidão no final do século XVIII e começo do século XIX. E eles perceberam que a luta não era uma luta de um dia, de um mês, de um ano, era uma luta de décadas. E eles carregaram alguns princípios no grupo que se formou para lutar por essas boas causas. Eles lutavam contra retrocessos morais, lutavam por ética na vida pública e eles lutavam pelo fim da escravidão. Duas causas que se relacionam muito. E um dos princípios que eles carregavam é quando as pessoas que se opõem às suas ideias estão no poder, forme bases. A gente precisa formar coalizões, comunidades, a gente precisa formar força nas comunidades. Fazer isso que você faz, Guta. Outro princípio era, não tome a tua necessidade de retroceder, de recuar, como uma derrota. Ou seja, persevere, siga em frente. Eles têm 12 princípios, uma hora a gente pode até conversar, compartilhar esses 12 princípios. São alguns dos princípios que a gente vai seguir, que vão nos guiar. E quando eu penso em pautas, minhas pautas são claras. Eu tenho 3 conjuntos de pautas, que são pautas relacionadas à justiça. Justiça engloba não só combate à corrupção, mas segurança jurídica, ordem. São pautas que são muito claras no conservadorismo, no sentido do Burke, sentido mais ideológico de conservadorismo, de que você não consegue construir prosperidade sem você ter ordem. A ideia do livro Por que as Nações Fracassam, sem você ter instituições fortes, e por instituições são regras do jogo fortes e claras, você não consegue construir prosperidade. Sem você ter regras do jogo claras, você não consegue construir um mercado que funciona, ainda que você defenda ideias liberais. Sobre essa base de justiça, a gente precisa construir prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, a gente fala de reforma administrativa, de reforma tributária, de controle de déficit público, de dívida pública, para você poder reduzir juros com responsabilidade, para você controlar a inflação, para você reduzir juros sem você descontrolar a inflação, garantindo a independência do Banco Central, que o objetivo é fazer isso, mas que alguns tentam atrapalhar, né? E dentro dessa pauta de prosperidade, a gente precisa de regras do jogo mais claras também no ambiente político e seria bom a gente trabalhar uma reforma política. Em terceiro lugar, vamos colocar assim, o terceiro andar das minhas pautas são pautas de cuidado com as pessoas no sentido de proteção contra todo tipo de violência, de combate ao crime, de não adotar uma visão, uma política de bandidolatria, é o contrário, senão a gente vive uma inversão de valores, sem punir quem faz o errado e recompensar quem faz o certo, e não o contrário, não passar a mão na cabeça de quem faz o errado, né? Combate ao tráfico de drogas e proteção das pessoas mais vulneráveis, como comunidade autista, as pessoas com deficiência, pautas de fraternidade e de amor, que eu trago da minha visão cristã. Quando você olha o Antigo Testamento, você tem um tripé bíblico de proteção ao estrangeiro, ao viúvo e ao órfão, que você pode trazer adaptando para a vida moderna. E aí, então, a gente falou primeiro de alguns princípios, a gente falou de pautas, e por fim, quais são as estratégias para a gente trabalhar, quais são os melhores caminhos. Bom, quando a gente pensa na atividade do parlamento, tem 2 atividades centrais, legislar e fiscalizar. No ponto de legislação, eu gostaria de construir um grande grupo, uma coalizão de pessoas como você, Guta, influenciadores, sociedade civil como vocês que nos escutam, que pudesse formar uma coalizão em torno de propostas importantes para o país, englobando pontos de reforma política, pontos de reforma administrativa, reforma tributária, pontos de combate à corrupção e formar uma coalizão em torno disso e trabalhar para aprovar isso em conjunto dentro do Congresso e, se a gente não conseguir aprovar, virar para fora e fazer uma campanha de voto consciente para só colocar no Congresso quem se posicione favoravelmente. Esse é um projeto de longo prazo, eu imagino, dentro daquilo que eu falei, que eu não sei exatamente qual é a melhor estratégia, eu imagino que isso talvez seja melhor começar um pouquinho mais para frente, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, considerando a necessidade de hierarquizar prioridades, aquilo que a gente consegue entregar e trabalhar de modo mais efetivo. O segundo ponto do Congresso é um ponto essencial de fiscalização. E o Congresso faz pouco isso. Por quê? Porque você tem um mundo para fiscalizar. Entrega um elefante para cada um comer aqui dentro. E diz assim, fiscalize. A maior parte não fiscaliza, nem se preocupa muito com legislar, porque vai ser fisiológica, se preocupa em levar recursos. Mas quem se preocupa em fazer, recebe um elefante e diz, come esse elefante, coloca em cima da mesa do cara, e aí o cara fica olhando para o elefante e dizendo assim, caramba, eu não consigo comer esse elefante, não vou fazer isso, não é a minha prioridade. Então a gente tem que encontrar uma estratégia para isso. E como que você come um elefante? De 2 modos.
Ou você dá uma mordida de cada vez, ou você chama muita gente para comer elefante. E a gente tem 37 ministérios para fiscalizar. Cada ministério com milhares de pessoas. Como é que uma equipe aqui com algumas pessoas vai conseguir fiscalizar um ministério? Não tem como. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria que a gente conseguisse articular aqui no Congresso um grupo de pessoas dispostas a fiscalizar, a gente dividisse os ministérios entre 37 deputados e senadores, e cada um ficasse responsável por fiscalizar o ministério e formasse comissões da sociedade civil para fiscalizar políticas públicas e para fiscalizar gastos, contratos. Essa ideia não é novidade, essa ideia existe na Inglaterra, eles chamam de Shadow Ministry, aqui a gente poderia traduzir como ministérios espelho, talvez. Eu tenho, além dessas pautas de fiscalização e legislação, eu gostaria de contribuir para a construção de uma política pública nacional para autismo. Eu acredito que é importante a gente ter uma postura forte de oposição a retrocessos do governo, e essa é uma postura que vai envolver litigância, ajuizar medidas perante o Supremo, solicitações populares, pedidos de investigação. A gente tem uma série de... Mais de metade dos ministros hoje são investigadas, foram investigadas por crimes. Tem até um condenado por improbidade que está como ministro de Estado. Outros que estão alvos de grandes escândalos de desvio de dinheiro público, apontados, que precisam ser melhor investigados, mas apontados como a ministra do Turismo, como o próprio ministro da Comunicação. Tem surgido evidências de um favorecimento próprio dele ter atuado para levar emendas em seu próprio favor. Então a gente precisa sim ter uma postura de frear retrocessos, de cobrar desse presidente que teve no governo, liderou o governo onde aconteceram os maiores escândalos de corrupção da face da terra, e que prometeu, quando entrou, que se alguém fizesse alguma coisa errada ele ia afastar. A gente precisa cobrar esse governante que ele realmente afaste, porque não é o que ele está fazendo. O que não me surpreende muito. Não me surpreende muito no sentido de que muita coisa que ele fala não é correto, Tem uma série de fact-checkings aí de mentiras do Lula, Uma série de promessas, ele não cumpre. Existe aí uma grande hipocrisia. Agora, o nosso papel, o meu papel é cobrar e, se for o caso, acionar a justiça para a gente alcançar justiça, integridade, ética na vida pública, inclusive em relação às pessoas que estão figurando no governo. E é por isso que a gente vai trabalhar. Mais uma vez, para ser a voz da sua indignação aqui no Congresso. Legal. E Deltan, para a gente finalizar, você podia falar sobre a questão da prisão em segunda instância, que é uma pauta também muito esperada pelos eleitores. Tem como a gente ter alguma esperança nesse sentido? Dá para trabalhar por isso nesse mandato? Qual que é a participação das pessoas nessa pauta também? Prisão em segunda instância e fim do foro privilegiado são duas pautas absolutamente essenciais para você reconstituir, retomar o combate à corrupção no país. Junto com uma outra pauta que o pessoal não conhece muito, Guta, mas que é igualmente importante, que é você acabar com a competência criminal da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque o Supremo, em 2019, jogou para a Justiça Eleitoral os casos de investigação e punição de corrupção política. Só que com o problema de que a Justiça Eleitoral não tem esse perfil, nunca puniu ninguém, é uma pena de mandar a pessoa para a cadeia por corrupção. Assim, não vai funcionar, gente. Ela não é aparatada para isso. Na Justiça Federal você tem varas especializadas em investigação de lavagem de dinheiro, com juízes especializados, com promotores especializados. Quando fui para uma vara, passei anos fazendo cursos, me especializando, conhecendo, entendendo como é que se faz rastreamentos, antes de chegar na Lava Jato e de eu ter condições de atuar numa operação como essa, e fiquei lá 6, 7 anos fazendo isso. Aí na Justiça Eleitoral muda o promotor a cada 2 anos, tem um rodízio, porque ela não tem quadros próprios, e você vai investigar um grande escândalo com lavagem de dinheiro, com operações complexas, com corrupção. É impossível, claro que não vai acontecer. Não só não vai acontecer, como não está acontecendo. O Alckmin é processado por corrupção na Justiça Eleitoral. O que aconteceu? Não está acontecendo nada. O Alckmin está lá vice-presidente, processado por corrupção na Justiça Eleitoral. Então, não vai acontecer. Então, a gente tem essas 3 pautas absolutamente essenciais para a gente retomar o combate à corrupção. A gente não pode desistir delas, é uma questão de princípio. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem que lutar por valores, a gente tem que lutar com honra, a gente tem que lutar porque a luta vale a pena, porque pelo senso de dever, nós precisamos reconhecer que a gente tem imensos obstáculos na nossa frente. Agora, o tamanho do obstáculo tem que nos fortalecer e não nos desestimular. Tem que trazer energia, força e valor para a luta e não desestímulo, desesperança e senso de derrota, porque são causas pelas quais vale a pena se lutar independentemente do resultado, como a gente luta por um filho doente. Não importa se o médico está
dizendo que ele vai morrer de câncer, eu não vou desistir, é meu filho, vale a pena lutar por ele, é meu país, vale a pena lutar por ele. São causas essenciais em que a gente acredita. Então, a gente precisa seguir em frente, mas com o reconhecimento de que enquanto a gente tiver um Congresso Nacional com um grande número de pessoas investigadas e processadas por corrupção e por crimes contra a administração pública, a gente não vai ter avanço dessas pautas. É ilusão achar que a gente vai ter grandes mudanças. A não ser que aconteça uma convulsão social, umas jornadas de junho, como em 2013, que aconteça um grande clamor público. Pode ser que nesse caso essas pautas avancem. Lembrando que em 2016, na época das 10 medidas contra a corrupção, houve um grande clamor público e nem assim o Congresso aprovou. Então, se a gente quer aprovar essas pautas, tem que trabalhar com valor, com perseverança, com estratégia e com renovação do parlamento, ainda que paulatina, cada 4 anos, com esse importante trabalho de conscientização como esse que você está fazendo, Guta, com todos os seus seguidores. Obrigada, Deltan. Excelente entrevista. Obrigada pela oportunidade. Desejo sucesso no mandato e Legal. Conta com a gente. Bacana. Eu que agradeço, pessoal. Pessoal, obrigado pelo apoio de vocês, apoio a boas causas. Não desistam, vamos seguir em frente. Lembrem que a nossa força, a força que vem de vocês, formem a comunidade, sigam com a Guta, trabalhando juntos por esses ideais aí que a gente acredita. Quero convidar vocês que ainda não me seguem também para estar lá me seguindo, acompanhando. Sempre vou estar trazendo informações também para vocês poderem exercer a cidadania de modo mais consistente, para que a gente possa formar a comunidade e trabalhar juntos na direção dos mesmos ideais. Obrigado, Guta. Obrigado a todos vocês. Grande abraço.